Hoje, família, graça e paz, amém? Quantos vieram dispostos nessa noite a ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática? Digam glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Digam aleluia. Glória a Deus. Chegamos ao último domingo desse mês, no encerramento da nossa série Ídolos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Iremos ler e refletir sobre os versos de 1 a 20. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetada aí no telão. Nós iremos utilizar a versão NVT. E assim diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 15, versos de 1 a 20. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e querido, nos colocamos diante do Senhor, Pai, para ouvirmos a Tua voz. Por isso nós clamamos: fala ao nosso coração, endireita e apruma os nossos caminhos, de modo que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Que essa palavra, Deus, alcance cada coração nesse auditório, gerando edificação, gerando, Deus, exortação, gerando, Senhor, transformação e vida. Que nenhuma palavra que dita se perca, seja mal interpretada. Queremos repreender tudo aquilo que tenta nos distrair e roubar a palavra do nosso coração. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Como eu bem disse, nós estamos chegando ao final de mais uma série de mensagens. E a série desse mês, como vocês bem viram aí no vídeo, é a série Ídolos. E aqui nós aprendemos que ídolos não são apenas estátuas de madeiras ou ídolos e deuses pagãos. Nós ampliamos a nossa percepção e aprendemos que ídolo é tudo aquilo que ocupa o trono de Deus no nosso coração. Aquilo que na prática toma o lugar que deve ser exclusivo de Deus. Aquilo que está em primazia nas nossas vidas. E aqui foi falado sobre alguns ídolos como o controle, a felicidade e o hedonismo. Hoje nós vamos tratar de um dos ídolos mais sutis e perigosos que estão à nossa volta. É o ídolo da religiosidade vazia. Religiosidade se torna idolatria quando a forma externa da fé substitui a intimidade real com Deus. E quando nós olhamos para a história da humanidade, nós percebemos que o homem é um ser naturalmente religioso. Ou seja, ele carrega uma sede, um desejo por um sentido, pela compreensão de algo que é superior, que é transcendente.
O filósofo e teólogo Blaise Pascal, ele diz a famosa frase que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E quando essa sede, esse vazio é preenchido com tradições, regras e sistemas humanos, sem uma verdadeira entrega a Cristo, nasce então a religiosidade e a idolatria. Falando sobre a religiosidade vazia, Karl Barth vai advertir, dizendo que a religião é a tentativa humana de se justificar diante de Deus. E por isso ela pode se tornar a mais sutil forma de idolatria. Em Mateus 15, Jesus confronta os fariseus, que estavam priorizando as suas tradições humanas e negligenciando o verdadeiro mandamento de Deus. 613 eram as leis que conduziam os fariseus. Leis humanas, leis cerimoniais, como nós vamos ver aqui no capítulo 15. E hoje nós iremos refletir sobre os perigos da religiosidade vazia e entender então qual é a vontade de Deus para uma espiritualidade plena em nossas vidas. O primeiro perigo que nós encontramos da religiosidade vazia é o orgulho e a presunção, é a arrogância disfarçada de piedade. Volte-se para os primeiros versículos, 1 e 2. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Os fariseus, eles vieram não apenas ouvir a Jesus, mas eles vieram com um coração cheio de orgulho para criticar a atitude dos discípulos de Jesus. Porque eles não seguiram um ritual de purificação, não expresso pelo mandamento divino, mas dito pela tradição de homens religiosos. Eles estavam mais preocupados com a aparência do que com qualquer outra coisa. A religiosidade, ela gera o orgulho espiritual. Aquele sentimento no coração do homem que se sente melhor porque faz mais. E nós não podemos nos enganar achando que esse orgulho e essa religiosidade acontecem da noite para o dia ou de uma maneira explícita. Quando nós olhamos a história dos fariseus, nós percebemos que a religiosidade, ela vai tomando conta do coração humano ao longo de tempos. Ao falarmos a palavra fariseu nos dias de hoje, essa palavra nos remete automaticamente à ideia de homens religiosos e hipócritas. Aqueles que pregam aquilo que não vivem. Mas nem sempre foi assim. Quando nós olhamos o surgimento desse grupo religioso, nós percebemos que no início eles eram nobres. A palavra fariseu, ela significa na sua etimologia separado, diferente. E os fariseus, eles surgem num tempo da história de grande opressão política e opressão religiosa. Como um grupo que vem reformar e vem avivar o povo para que ele se volte para a lei do Senhor. Século II antes de Cristo, Alexandre o grande helenizador, propagador da cultura grega, morre e os seus generais assumem as terras. E o general que estava sobre a posse da terra do povo de Deus, Antíoco Epifânio IV, ele realiza uma grande perseguição religiosa, uma grande propagação da cultura grega,
Ele entra no templo do Senhor, ele consagra o templo do Deus vivo a Zeus, um Deus grego, e ali ele mata e sacrifica um porco, um animal impuro, para desonrar ao Senhor, para escarnecer do povo de Deus. E é nesse contexto de imposição de cultura e de religião que alguns judeus, eles resistem a essa influência. E entre esses judeus estavam aqueles que formaram um grupo chamado fariseus. Eles defendiam a fidelidade rigorosa à lei que foi transmitida por meio de Moisés. Então, quando nós olhamos a história desse grupo, nós percebemos que no início eles eram um movimento de resistência contra a corrupção. Eles começaram bem, defendendo a fé, se voltando para a palavra. Mas com o tempo, o foco deles foi desviado. A essência se perdeu. E agora no centro estava a forma. O alvo não era mais o Senhor. Não era a glória de Deus. Não era a adoração ao Deus vivo. Agora o alvo eram os seus próprios métodos. E eles começaram a perceber que eles conheciam bem a palavra, que eles ensinavam bem a palavra, que eles sabiam administrar os rituais. E ao invés de olharem para o Senhor, eles começaram a olhar para si mesmos. E começaram a se perceber bons. E meus irmãos, quantas vezes nós não corremos esse risco? Nos orgulhando com o nosso tempo de igreja, nos orgulhando da nossa frequência nos cultos e nas programações, nos orgulhando dos nossos jejuns e campanhas, do nosso conhecimento bíblico, e o nosso coração vai se distanciando verdadeiramente do Senhor e se enchendo cada vez mais de orgulho e de soberba religiosa. O alvo é o Senhor e não o método. Se nós não tivermos cuidado, as nossas disciplinas espirituais que deveriam nos aproximar de Deus, podem nos distanciar dEle. Nós não buscamos ao Senhor, nós não oramos ao Senhor, nós não adoramos ao Senhor para alcançar algo dEle. Nós fazemos isso porque nós já alcançamos. E agora, como forma de gratidão e de adoração, nos rendemos e nos disciplinamos diante desse Deus, para que nós possamos viver a vontade dEle. Mas se nós estamos de pé, não é pelas nossas obras, não é porque muito oramos, não é porque muito lemos a palavra, não é porque frequentamos todas as programações, é porque a graça e a misericórdia de Deus são todos os dias sobre a nossa vida. É porque sem Ele nada podemos fazer. Verdadeiramente, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais humildes nós devemos nos tornar. Quem contempla a grandeza de Deus, reconhece a sua própria pequenez. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é a exibição de santidade, mas é a profunda consciência de pecado e da graça que nós recebemos do Senhor. Se porventura em algum momento você se sente superior aos outros, tenha muito cuidado. Talvez a religiosidade tenha começado a ocupar um lugar no seu coração. Se nós devemos nos orgulhar em algo, meus irmãos, nós precisamos nos orgulhar na obra de Cristo na cruz por nós. Porque é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. O segundo perigo da religiosidade vazia é a superficialidade. Ou seja, é a aparência sem nenhuma essência que revela a hipocrisia. Volte-se para os versos de 3 a 9. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições,
desobedecem ao mandamento de Deus. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. A palavra de Deus nos diz que com a mesma medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. Os fariseus chegam diante de Jesus com uma acusação contra os seus discípulos. Mas eles não estavam diante de um homem comum. Eles estavam diante do Deus encarnado, que é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas, sonda os corações. E ele conhecia a verdadeira atitude do coração daqueles fariseus. E quando eles vêm acusar os discípulos de Jesus, Jesus os confronta com o seu próprio pecado, acusando os fariseus de anularem a palavra de Deus por causa de tradições humanas. Eles usavam desculpas religiosas para descumprir um mandamento divino. Algumas versões vão utilizar a expressão corban, que era a prática religiosa aqui denunciada por Jesus. Corban era uma oferta sagrada dedicada a Deus. Alguns líderes religiosos permitiam que as pessoas declarassem os seus bens como corban, ou seja, dedicados a Deus, simplesmente para não terem que usá-los para ajudar os seus pais ou outras responsabilidades familiares. Era um jeito legalista e hipócrita de escapar do mandamento de honrar pai e mãe. Que quando nós olhamos nas Escrituras, vemos que é o primeiro grande mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha longos dias sobre a terra. Aqueles homens pareciam piedosos por fora, mas eles estavam cheios de hipocrisia por dentro. Eles estavam preocupados com a higiene das mãos, mas eles não estavam preocupados com a higiene do seu próprio coração, e por isso eles estavam longe de Deus. Em Mateus 23, 27, Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, belos, ornamentados, enfeitados por fora, mas por dentro cheio de podridão, porque eles sabiam falar de Deus, mas os seus próprios atos negavam ao Senhor. Assim também nos dias de hoje, é muito fácil parecermos santos dentro da igreja, mas vivermos uma vida longe de Deus. Ser crente na comunidade é muito bom, irmãos. A gente acorda num domingo, se vier pela manhã, toma o seu banho ali, toma o seu café, coloca a sua melhor roupa, o seu perfume, chega num ambiente confortável, ar-condicionado, uma boa acústica, todo mundo bonito, todo mundo cheiroso, um ambiente preparado com muita intercessão, o louvor treinado, uma palavra pronta para o nosso coração. E aqui ninguém pisa no pé de ninguém. E aqui todo mundo é só sorrisos e abraços. Mas a verdadeira adoração a Deus não acontece neste lugar. Levantar as mãos não é adoração. Entoar canções não é adoração. Ofertar ao Senhor não é adoração. São expressões de adoração. A verdadeira adoração é aquela que acontece no nosso coração. É aquela que vem de dentro para fora, que é manifesta quando as pessoas não estão vendo, mas o Senhor vê.
A verdadeira adoração é aquela que começa na segunda-feira, quando você vai acordar para ir ao trabalho, quando você pega o trânsito e alguém lhe tranca, quando alguém pisa no seu pé, quando alguém lhe ofende no trabalho, levanta um falso contra você. Essa é a verdadeira adoração. Devemos nos preocupar com a aparência, claro, por quê? Porque quando nós somos alcançados e há uma transformação interior, isso também reflete numa transformação exterior. Mudamos a nossa linguagem. Se a gente falava palavrão, imoralidade sexual, piadas de duplo sentido, agora que nós somos alcançados e transformados pelo Senhor, a nossa linguagem muda. Se andávamos com roupas indecentes e indecorosas, agora nós andamos de forma honrada para glorificar a Deus. Mas a aparência não é mais importante do que a essência. A aparência não é mais importante do que o nosso coração. É muito fácil nós decorarmos versículos, cantarmos louvores, mas ao longo da semana alimentarmos o ódio, a inveja, a mentira e o orgulho no nosso coração. Precisamos sair daqui nessa noite compreendendo que Deus não busca performances religiosas. Isso os fariseus tinham de sobra. Quando eles jejuavam, eles desfiguravam os rostos, iam para as praças. Quando eles oravam, faziam longas orações para se mostrarem mais espirituais. Mas o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esses adoradores não se preocupam em adorar em um templo ou em um monte. Eles entendem que a sua vida é o altar de adoração. Porque agora que recebemos o Espírito Santo de Deus e nós somos o seu templo e a sua morada, cada atitude, cada pensamento, cada relacionamento, tudo reflete a nossa adoração a Deus. Ou melhor, deveria refletir. Deus vê além da superfície. Jesus está dizendo aqui aos fariseus: não adianta vocês lavarem as mãos e deixarem os seus corações sujos. Não é o que eu faço, meus irmãos. É quem eu sou o que importa para o Senhor. Não é o que eu faço para Ele, mas é como eu mais me pareço com Ele. E entre os rituais, e entre as tradições, o Senhor nos ensina na sua palavra, desde o Antigo Testamento, que estava debaixo de toda uma lei, de toda uma cerimônia, de toda uma ritualística. Ele nos diz em 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. A aparência pode impressionar os homens, mas é o coração sincero que agrada a Deus. E como nós somos enganados pela aparência, naturalmente nós procuramos nos achegar àquelas pessoas que aparentemente se vestem melhores, que aparentemente têm melhores condições, que aparentemente têm mais dons, mais habilidades. Foi assim quando Davi foi ungido rei por Samuel. Primeiro, ele foi tentando descobrir se era um de seus irmãos, mais altos, mais fortes, mais belos talvez. Mas o Senhor, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração, Ele vê a essência. Quando nós levantamos as nossas mãos, o Senhor não está vendo a altura que nós erguemos os nossos braços, mas Ele vê a verdade do nosso coração, a atitude sincera de reconhecimento da soberania e da grandeza e da dependência de Deus.
Terceiro perigo da religiosidade vazia é a opressão e a morte. Jesus aqui ele fala sobre os guias cegos levando outros à perdição. Um guia cego que conduz outro cego vai cair na vala, vai cair no abismo. A religiosidade vazia leva à morte espiritual. Volte-se para o texto, versos de 10 a 14. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Jesus afirma aqui que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é aquilo que sai do coração. Ele chama os fariseus de guias cegos, conduzindo cegos. A religiosidade vazia cria sistemas religiosos pesados, regras opressoras e um falso moralismo que mata a vida espiritual. A religiosidade, ela gera condenação sem restauração, peso sem graça, ativismo sem relacionamento. A fé verdadeira no Senhor, ela não impõe fardos. A fé verdadeira, ela nos liberta de todas as amarras e de tudo aquilo que nos impede de ter acesso a Deus. 2 Coríntios 3,17 diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Cristo nos chama para a liberdade dos filhos de Deus, que tem livre acesso à casa e à presença do Pai. Não há uma prisão religiosa. A religião sem Cristo leva à morte espiritual, porque ela nos afasta da graça e nos aproxima da autojustiça. Exatamente aquilo que os fariseus faziam. Eles cumpriam a lei, achando que pelo seu cumprimento eles alcançariam o favor do Senhor. Mas nós aprendemos na palavra que a lei ela não tem o poder para salvar, que a lei apenas revela o pecado do homem e a sua necessidade de Deus, a sua necessidade de Jesus Cristo. E somente quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós somos libertos da condenação do pecado e passamos a ter livre acesso à presença de Deus. Não por algo que nós fazemos, mas pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Sobre os fariseus que procuravam se auto-justificar com as suas obras, Jesus traz sobre eles a sua sentença. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o salvador das nossas almas, mas Ele também é o justo juiz. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23 e vamos ouvir o que Jesus tem a dizer sobre os fariseus, sobre aqueles que vivem uma religiosidade vazia, cujo centro das suas vidas não é o Senhor, mas é a sua própria arrogância, o seu próprio orgulho e soberba, confiando nas suas práticas e não na graça do Senhor.
Mateus 23, versículos 1 em diante diz: Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Eles ocuparam, eles se colocaram nesse lugar. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Eles não tinham autoridade. Versículo 4. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos do que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Verso 13. Que aflição os espera. Mestres da lei e fariseus hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres hipócritas. Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior que vocês. Verso 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer estas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Verso 25. Tem cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Queridos irmãos, a nossa liturgia ela é importante para dar ordem ao culto, porque ele precisa ser com ordem e decência, como diz a palavra de Deus. Mas mais importante é a nossa essência, é o nosso coração. E nós precisamos adorar ao Senhor não apenas com a razão, mas com todo o nosso ser, também com as nossas emoções, também com o nosso coração. Porque nós somos seres trinos, dotados de corpo, alma e espírito. Razão, emoção andam juntas, de modo que nós devemos adorar a Deus de maneira completa. Pegar por completo a essa adoração, entendendo que não é pelas obras que nós realizamos, mas é pelo que já foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário. Porque a nossa salvação não depende das nossas ações, mas elas dependem exclusivamente da graça de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando a nossa fé vira apenas regras e obrigações, ela perde o poder de transformar e ela se torna religiosidade vazia. E isso acontece quando as pessoas seguem as leis e os rituais sem amor, sem misericórdia e sem compaixão. Isso acontece quando líderes religiosos usam a fé para controlar, explorar e humilhar os outros.
e nós temos trabalhado na contramão desses aspectos. Nós não temos pregado aqui nesse altar uma vida religiosa, mas nós temos pregado aqui uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Nós temos buscado formar líderes que entendem que, como líderes, são em primeiro lugar servos, porque esse é o exemplo do Senhor Jesus, que Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. O nosso papel não é acusar, não é condenar, não é julgar. Acusador é Satanás. O nosso papel é ajudar, é auxiliar, é levantar, é restaurar, é curar aqueles que estão perdidos. Essa é a verdadeira expressão de um relacionamento íntimo com o Senhor, de uma espiritualidade viva. A religiosidade mata quando a letra da lei é usada para justificar injustiças, como excluir, condenar, punir, ao invés de restaurar e curar. A palavra é o centro das nossas vidas, é por ela que nós caminhamos, mas não é sobre a letra da lei, é sobre o espírito da lei que nós caminhamos. Deus sempre deixou claro, Ele quer o nosso coração, não apenas rituais. E quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós encontramos pelo menos 3 versículos que resumem essa verdade muito bem. Miqueias capítulo 6, verso 8 declara: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Oséias 6,6. Quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E Mateus 22, do 37 em diante, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a nossa fé ela está enraizada em Cristo, e não em tradições, e não em usos e costumes, ela gera vida, ela gera amor e transformação genuína para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos entender que antes de estar na igreja, nós precisamos estar em Cristo. Porque estar na igreja não necessariamente é estar em Cristo. Aqueles fariseus que se colocavam como baluartes e defensores da lei, Jesus diz que eles são como árvores que não foram plantadas pelo Senhor e que serão arrancadas. Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos vão dizer: Senhor, em teu nome preguei, em teu nome cantei, em teu nome expulsei demônios. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Porque não é o que nós fazemos simplesmente, mas é quem nós somos. É a transformação que começa de dentro e vai para fora, com atos de justiça, de misericórdia e de amor, com frutos que alcançam aqueles que precisam do Senhor. Quarto perigo e último da religiosidade vazia é o perigo de estarmos longe da vontade de Deus. E a vontade de Deus para as nossas vidas é uma vida íntima com Jesus e um coração puro diante de Deus. Volte-se para os versos de 15 a 20. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus.
Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Queridos irmãos, a grande transformação que Deus deseja operar em nós, a grande, não é externa. Como eu disse, é importante acontecê-la, mas a grande transformação ela é interna. O evangelho verdadeiro, ele começa no coração. É do coração que sai aquilo que contamina o homem. Naturalmente, nós somos obstinadamente maus. Nós temos uma natureza pecaminosa, corrompida. E o que o Senhor está dizendo é que não adianta lavar as mãos, se não purificarmos o nosso coração primeiro. A lavagem do coração do homem, do coração mau, ela não é feita com qualquer água. Ela só pode ser feita com o sangue do Cordeiro Jesus, que tira o pecado do mundo. Precisamos nos banhar no sangue do Senhor e purificar o nosso coração de toda maledicência e de todo pecado. Não é o que nós fazemos por fora que define quem nós somos. É aquilo que nós carregamos por dentro. Porque tudo que é interno, mais cedo ou mais tarde se manifesta. Não podemos esconder por muito tempo. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Deus não está em busca de religiosos. Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Ele quer corações limpos, sensíveis, quebrantados, que desejam ser moldados pelas suas mãos. Seja sincero diante do Senhor. Não adianta nós fingirmos uma espiritualidade que não existe muitas vezes. Meus irmãos, há dias que nós estamos cansados. Há dias que nós estamos entristecidos. Há dias que nós nos sentimos mais fracos. Há dias que nós não temos vontade de orar, vontade de ler a palavra. Mas nesses dias nós precisamos nos achegar ao Senhor e não fingir que nós somos fortes. Porque não é na nossa própria força que nós avançamos, mas é na força do Senhor. E quando nós clamamos o seu socorro e o seu favor, Ele vem com o seu espírito de cura, de restauração, de ânimo. Não adianta fingirmos, porque Ele conhece o nosso coração. E o que nós precisamos diante do Senhor é viver uma espiritualidade sincera, clamando a Ele força em meio à fraqueza. E quando nós somos sinceros, o Senhor, Ele renova as nossas forças. Saiba que aqui você tem uma família. A Igreja Batista da Família está aqui para lhe ajudar. Se você tem se sentido fraco, desanimado, estamos aqui para estender as nossas mãos e para lhe ajudar a caminhar. Não seja como um fariseu que finge uma espiritualidade que não existe, porque ao invés de se aproximar, você se distanciará do Senhor. Mais importante, igreja, do que agradar aos pastores, os líderes de ministério, os discipuladores, é agradar a Deus. Mais importante do que parecer puro diante dos homens, é ser verdadeiro diante de Deus. Porque Deus é aquele que vê o que ninguém mais vê. O salmista, no Salmo 139, verso 1, ele diz: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Podemos esconder de qualquer pessoa, irmãos. Podemos esconder e enganar o nosso próprio ser, mas jamais esconderemos o nosso coração de Deus. O que Deus deseja de nós
não são apenas rituais, não são apenas obras externas, mas como vimos aqui na sua palavra, o que Ele deseja de nós é justiça, é santidade, é misericórdia, é amor. Essas práticas são práticas espirituais que agradam e nos aproximam de Deus, porque nos tornam mais parecidos com Ele. Não uma religião de aparências, mas uma vida verdadeira. Nós não estamos falando aqui de religião, igreja. Nós estamos falando de religiosidade. A Bíblia, ela não condena a religião em si. Pelo contrário, ela revela a verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, verso 27. Nós vamos encontrar a definição do que é a verdadeira religião, que Deus espera de cada um de nós, seus filhos. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira fé, meus irmãos, não é teórica. A verdadeira fé, ela é prática. Ela revela um coração que foi transformado e que gera frutos. É por isso que eu acho incrível a beleza do Evangelho. Muitas vezes nós vemos irmãos que não tiveram estudo, são analfabetos, mas eles foram verdadeiramente transformados pelo Senhor. E apesar do pouco ou nenhum conhecimento bíblico, a vida deles reflete o caráter de Cristo. A verdadeira fé é prática. Ela se manifesta no cuidado com os necessitados, na pureza de vida, na justiça e no amor sincero. Perceba, não é aqui, no templo, num curto período de 2 horas que nós vamos expressar a nossa fé e a nossa religião verdadeira. É no mundo lá fora, para que as pessoas possam ver, não o quanto nós somos bonzinhos, perfeitos e melhores do que eles, não. Mas que nós somos pecadores, miseráveis, mas que fomos alcançados pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. E essa graça que nos alcança, pode alcançá-los também. Em outras palavras, uma vida verdadeira com Deus precisa ser refletida na nossa vida com o nosso próximo. Como nós podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se não amarmos o nosso irmão a quem nós estamos vendo? O amor a Deus deve ser refletido no amor real àqueles que estão ao nosso redor. E esse amor, ele não é um amor que é dado em troca, porque amar quem nos ama é muito fácil. Esse amor é uma escolha, é intencional, é sacrificial. É muitas vezes voltado para aqueles que nos odeiam. Que o Senhor nos livre da aparência de piedade, sem poder verdadeiro, e nos leve a uma vida íntima com Jesus, de coração puro, transformado, rendido e sincero diante dEle. Queridos irmãos, estamos concluindo essa mensagem. Hoje o Senhor nos chama para uma reflexão mais profunda. A religiosidade vazia é um ídolo traiçoeiro e talvez o mais sutil de todos, porque ela se disfarça de santidade, mas no fundo afasta o homem de Deus. Deus não quer as nossas mãos ocupadas com rituais, nem a nossa boca repetindo palavras decoradas. Ele deseja o nosso coração rendido e a nossa vida transformada. O que contamina não é o que fazemos exteriormente, mas é aquilo que brota do interior do nosso coração. Aquilo que os olhos não podem ver, mas que Deus conhece muito bem. O verdadeiro evangelho não é um conjunto de regras que nós seguimos. O verdadeiro evangelho é uma nova vida para nós vivermos. Uma vida não de opressão, não de regras, não de peso, mas de leveza.
Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. O seu fardo é suave, o seu jugo é leve. Jesus nos chama para um relacionamento, não para religiosidade. Jesus nos chama para a filiação, não para a formalidade. Jesus nos chama para a liberdade e não para a escravidão da aparência. Não sejamos como plantas que não foram plantadas por Deus e que serão arrancadas. Que sejamos como árvores firmes plantadas juntos a ribeiros de águas, que no seu tempo traz o seu fruto. Hoje o Senhor nos chama para examinarmos o nosso coração. Será que nós estamos apenas fazendo as coisas para Deus? Ou estamos verdadeiramente sendo filhos que amam o Pai e a sua obra? Será que não caímos em algum momento na armadilha da aparência, esquecendo-se da essência? Será que de alguma maneira a religiosidade vazia tem ocupado o lugar que deveria ser somente de Deus? Feche os seus olhos onde você está. Reflita a sua vida espiritual. Se você reconhece que precisa mais do que práticas religiosas, que precisa de um reencontro genuíno com o Pai, este é o momento. Faça a sua reflexão, abra o seu coração para Deus. Não saia daqui sem entregar o seu coração totalmente a Ele. Sem máscaras, sem rituais, sem medo. Só você e Deus. Diga ao Senhor nesse momento, coloque a mão no seu coração. Pai Santo e querido, tira de nós toda a hipocrisia, todo o orgulho espiritual, toda a aparência de piedade que não corresponde a uma vida transformada. Nós não queremos apenas saber sobre Ti, nós queremos Te conhecer. Nós não queremos apenas seguir regras, nós queremos Te seguir. Não queremos fazer apenas as coisas para Ti, nós queremos viver para Ti. Nessa noite, renunciamos à religiosidade vazia e nos lançamos aos Teus braços de graça. Queremos ser Teus filhos, Teus amigos. Queremos ser adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Molda-nos, transforma-nos, enche-nos da Tua vida. Tira do nosso coração todo ídolo de religiosidade. Que possamos ser sinceros na Tua presença, porque o Senhor conhece o nosso coração. Que o Espírito Santo sopre sobre nós hoje, arrancando toda a raiz de legalismo e religiosidade, e nos renove em um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Nesse momento nós destronamos tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor no nosso coração, e declaramos que o Senhor é o Senhor soberano sobre as nossas vidas, que é o Senhor que está assentado no trono do nosso coração. E nesse momento, fique de pé no seu lugar e vamos expressar a adoração sincera ao Senhor, sem medo, sem máscaras. Você é livre para adorar a Deus, você é o Filho amado. Nós lemos aqui: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Seja livre e entoie a sua melhor adoração a esse Deus.